Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer. Cá estou para um falatório com vocês. Eu falo de Porto Alegre no Deus. Olha aqui, cuti. Então, eu sou um aficionado pelo tema OVNI, UFO, seres de outro planeta, disco voador, essa conversalhada aí. E de preferência, vindos de uma sociedade mais inteligente, mais desenvolvida que a nossa. Porque eles poderiam vir. A gente fica aqui esperando que vão chegar uns caras com altas tecnologias e vem aí um... Imagina se, por exemplo, se lá nesse planeta fosse, em vez de eles descobrirem o fogo, lá nos primórdios deles, eles tivessem descoberto um outro elemento que fosse antigravidade, que desde sempre eles já voavam. E de repente eles estão por aí, mas o que eles só sabem é voar. Descobriram lá, fizeram uma pedra, entraram dentro, tiraram a gravidade. Estão dando banda aí, né? Eu falei em pedra porque tem o Oumuamua, que foi um objeto que entrou no nosso sistema solar e despertou um cientista importantíssimo, pesquisador. Eu vou falar sobre ele. Eu tenho um vídeo sobre ele e ele tem a ver com essa matéria. Ele falou que esse objeto que entrou é o primeiro objeto realmente interestelar que entra no nosso sistema, e ele apresentava uma aceleração que indicava que ele tinha uma propulsão extra, que não era só, ele não estava sendo só puxado pelo Sol, como parecia, pela gravidade, enfim, dos astros, que havia uma propulsão que ele quis dizer que era algo que havia uma vida inteligente conduzindo aquilo. Foi um objeto que entrou e ele foi observado por um telescópio do Havaí, e por isso esse nome que foi colocado é um nome havaiano. Esse vídeo, eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive é uma entrevista, um papo que eu fiz com Gevaer, que faleceu agora há pouco, e ele era a nossa maior autoridade em UFO e tudo mais, nesse assunto, maior autoridade brasileira e reconhecido internacionalmente. Ele era o editor, publisher da revista UFO, que é a revista que existe, a revista segue aí, mais antiga do gênero no mundo. Eu tenho 3 falatórios que eu fiz com o Gevaer, indico para vocês, quem não viu, que aí no meu canal está disponibilizado. Os 2 primeiros foram feitos no Instagram ainda, então a qualidade de imagem não é aquela, mas super dá para, né, tá super nítido e super, enfim, decifrável. A terceira já foi no YouTube. Esse canal eu tenho aqui há muito pouco tempo, né? A terceira já foi com um pouquinho melhor de qualidade, assim, então eu indico para vocês. Mas o papo que eu queria falar não é esse. A conversa é o seguinte, né? Eu tenho reparado, eu sempre achei, e para os meus amigos mais próximos eu disse, escreve aí, 4, 5 anos nós vamos ter uma prova cabal, nós vamos ter esses caras descendo aqui em Porto Alegre, aqui no Parcão, na Redenção, né? Descendo, enfim, dando as caras mesmo, fazendo show, dizendo, opa, ei, olha aqui, não atira, vemos aqui para... Eles vão, realmente vai se tornar uma realidade. Eu sempre falo isso para os meus amigos, e eu sinto que começou a se ter mais, começa a ficar mais verossímil essa possibilidade. Tu começa a notar que há uma aceitação por parte, por exemplo, do governo americano, do Pentágono, esse pessoal reconhecendo, né, que realmente eles publicaram vídeos aí que eles reconheceram que era algo alienígena, ou seja, de fora daqui da Terra. A gente sente que o papo voltou e mais forte agora, e sem aquele ranço, não pode se abrir isso porque vai causar pânico, não tem mais nada que nos cause pânico.
depois do que vem acontecendo aí, que já causou todo o pânico possível. Aliás, a gente está precisando, inclusive, de uma mediação externa, porque nós não estamos nos entendendo mais aqui na Terra. Então a gente precisa de um mediador externo. Talvez tenha chegado a hora, né? Diz-se muito que as primeiras aparições, realmente, que começou os primeiros avistamentos, foi quando estava acontecendo a Primeira ou a Segunda Guerra, né? Sempre nesses momentos de conflito ali, no caso que foi, né, quando a bomba atômica e tudo mais, sempre nesses momentos de muito acirramento, onde existe a possibilidade da humanidade se extinguir o planeta, explodir o planeta e obviamente isso talvez causar problemas, né, para os nossos vizinhos, que eles meio que dão uma banda. E agora também que a situação tá, eles não estavam descendo, mas depois que eles viram assim, não, o quê? Os caras fizeram isso aqui? Não, vamos lá, agora deu, não, vamos ter que descer lá para, os caras estão loucos. E o seguinte, saiu uma matéria ontem, terça-feira, a partir do Pentágono, por isso que eu achei muito interessante, que é o Pentágono, isso é a fonte aqui, é Military Times, que é o site militar. Ah, minha pronúncia em inglês está ruim, eu não sou tão ruim assim. Observation Post, que é tipo assim, né? A matéria é chefe de OVNIs do Pentágono diz que nave-mãe alienígena em nosso sistema solar é possível. É um texto que eu estou falando aqui meio traduzido, tá? Mas a fonte é o Pentágono, tá? Vou ler um pedacinho só. Existe a possibilidade de que naves-mãe extraterrestres e sondas menores possam estar visitando planetas em nosso sistema solar, observou o chefe do Escritório de Pesquisa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Pentágono, em um rascunho de relatório compartilhado nessa terça-feira. Esse rascunho, a tradução não deve ser essa aí, mas veio assim. Então seria que teria indicações de que existiria uma nave-mãe, né, que espalharia sondas, porque muitos avistamentos são de objetos pequenos, né, pequenos que se assemelham a sondas, quer dizer, não tripulados, mas que vêm para, enfim, para pesquisa, para estudo, se espalham. Tem muitos vídeos disso, um objeto maior, que dele saem, né, dezenas de pequenos outros objetos. Então o objeto agora vai falar do Oumuamua, esse que eu falei a recém. Objeto interestelar artificial pode ser uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próximo à Terra. Uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA. Por exemplo, quando a Apollo 11, troço bem rudimentar, né? Mas quando foi descer na Lua, quer dizer, a nave-mãe ficou orbitando e o módulo lunar é que desce. O módulo lunar desceu, depois voltou e pum, né? Então, teoricamente é assim que a NASA faz também. Tem a nave-mãe, dela se descola uma sonda, uma nave menor, que vai lá fazer o trabalho que tem que fazer. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, não interessa só o finalzinho, esse nome todo não interessa, do Pentágono que interessa, escreveu um relatório de pesquisa de autoria de Abraham Loeb, que é o Abe Loeb, conhecido como Abe Loeb, que é o cara que é presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Não é qualquer porcaria, tá? Ele é presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. O Abe Loeb é esse cara que falou do Oumuamua, que defensor dessa ideia de que ele é um objeto interestelar, que não é um asteroide nem nada disso, que tem uma propulsão própria, e esse cara que está levantando essa questão, que está sendo corroborada pelo Pentágono. Kirkpatrick, que foi nomeado diretor da AARO,
que eu não faço ideia do que é, mas eu acho que é a sigla disso que eu falei lá, quando foi fundada em julho, né? Atuou anteriormente como cientista-chefe do Centro de Inteligência Espacial de Mísseis da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos. Então essas credenciais são importantes, né, para a gente ver. Essa instituição, a AARO, foi criada para investigar objetos de interesse, isso está entre aspas, não identificados em torno de instalações militares. Porque muitos desses avistamentos são feitos em instalações, próximo a instalações militares. Isso é interessante. Isso tudo de acordo com o comunicado de imprensa do Pentágono. Sente como isso oficializa isso? Isso dá uma credibilidade para essa história, não é um papo furado de qualquer maluco. Abe Loeb, esse cara, né, esse pesquisador foda, por outro lado, ganhou notoriedade quando propôs que nosso sistema solar havia sido atravessado por seu primeiro visitante extrasolar em outubro de 2017. Naquela época, o telescópio Tal, no Havaí, detectou um objeto se movendo a uma velocidade que levou alguns cientistas a sugerir que ele se originou fora do nosso sistema. Bom, é isso aqui. Eu vou deixar o linkzinho dessa matéria para quem quiser olhar. E é isso, quer dizer, a gente tem ouvido muito, claro que tem também toda uma estratégia diversionista aí, né, para tirar a atenção eventualmente de problemas sérios que a gente está tendo no planeta. Então o pessoal também pode estar começando muito, né, a trazer esse assunto que sempre gera um certo interesse, um certo pânico para alguns. Mas para mim que gosto do tema, e tenho certeza que falo com gente também que gosta, é bem animador ver, né, que o Pentágono está dando destaque para esse tipo de assunto, que a gente ouviu o negócio dos balões e depois que foram avistados, né, objetos voadores não identificados aqui, acolá. Está começando a rolar muito isso no mundo inteiro. Uma cobrança que se fez muito é por que as imagens são sempre tão ruins, né? Fora de foco, nubladas. Isso parece que começa a se refinar um pouco mais. Existem imagens bem legais que estão surgindo por aí. É só tu dar uma pesquisada que tu vai ver que tem coisas bacanas surgindo. Então vamos ficar atento que de repente a nossa salvação vem do espaço, porque o que está acontecendo aqui na Terra está difícil.